Olá pessoal, eu sou a Verônica Silva e bem-vindos à Pintura Fácil com True Colors em casa. Hoje a gente vai pintar uma linda rosa com efeito riscado. Então, roda a vinheta! Já ensinei em outras oportunidades a pintar esse botão de rosa na cor amarela. Agora nós vamos aprender o outro do outro lado, usando tons mais avermelhados. Na verdade, serão tons entre o rosa e o vermelho. Então, bora lá para a aula aprender a pintar esse lindo botão de rosa. Bom, amores, quero mostrar para vocês como pintar essa rosa aqui, tá? O efeito dela é um pouquinho diferente. Nós vamos usar várias cores da True Colors, conforme a gente for usando, eu vou falando o nome de cada uma delas para vocês. Lembrando que, como eu já disse aí, essa rosa você encontra nas nossas redes sociais, tá? Então, eu já ensinei essa rosa. O risco tá lá no meu canal do Telegram, mas enfim. Bora fazer aqui essa rosa lindíssima com os tons da True Colors. Vamos lá? Bom, como a nossa rosa aqui, ela invade um pouco o espaço, né, fora da faixa para pintura da toalha, eu coloquei uma fitinha para proteger, tá? Vamos usar as cores que eu acho lindíssimas, na verdade. Nós vamos usar aqui, o coral, anotem aí, coral. Vamos usar também o rosa pétala, tá? Vou já abrir para vocês. Vamos usar também, o púrpura. E por fim, para preencher a nossa rosa, nós vamos usar também o vinho Merlot, tá bom? Bom, tintas aqui, apostos, conforme eu for pegando a tinta eu vou falando para vocês, vou trazer só um pouquinho mais pro lado para ficar mais fácil. Nós vamos usar um pincel de pontinha molinha, porque a gente quer fazer uns efeitos diferentes no na nossa rosa, tá? Mas também vou usar um pincel mais durinho, menorzinho, pra gente poder fazer o preenchimento um pouquinho mais rápido, tá? Porque esse aqui. Bom, vejam que eu já comecei uma, só pra facilitar, mas a gente vai fazer outras juntas, então vai ficar tudo muito mais simples. Vou pegar um pouquinho também do nosso branco, lembrando que a True Colors tem um branco, maiorzinho, certo? Pra quê? Pra que a gente, como é uma cor que a gente usa muito, então a True Colors tem esse aqui de uma embalagem maior, pra que a gente consiga aí fazer os nossos trabalhos com rendimento maior também, tá bom? Bom, também vamos precisar do verde kiwi. Vou pegar o verde kiwi. E com ele apostos agora sim, com essas 6 cores, a gente consegue começar o nosso preenchimento. Primeiro, com um pincel pequenininho, essas partes assim, mais clarinhas, eu vou preencher com um pouco de branco, sempre seguindo o movimento da minha rosa. E aqui mais perto do caule, eu vou colocar um pouquinho, do verde kiwi. Olha só como as cores, elas deslizam e elas se misturam muito bem entre elas, tá? Então, é muito fácil da gente conseguir trabalhar com essas cores. Ainda como o espaço que a gente tá pintando é muito pequenininho, vou continuar usando esse pincel pequeno. Vou colocar um pouquinho do rosa pétala, seguindo sempre a pincelada, o movimento da pintura que a gente tá fazendo, do risco que eu tô fazendo, tá vendo, Apaguei praticamente todo o branco. Vou lavar o pincel, venho com um pouquinho de branco e aí eu coloco aqui de novo, com o efeito riscadinho, Depois a gente pega um pouquinho do púrpura e já vem aqui encaixando para fazer uma espécie de um degradê bem diferente, Coloco um pouquinho do púrpura aqui. Subo mais um pouquinho com esse púrpura, certo? Movimentos bem riscados de vai e vem, levantando o pincel no final para fazer esses riscadinhos, tá vendo? Dessa vez eu não vou lavar o pincel, só vou tirar o excesso de tinta e vou vir com um pouquinho do nosso rosa pétala. Olha que tom lindíssimo, que degradê incrível a gente consegue fazer. Não tô usando nenhuma espécie de espessante, nem o incolor, nem o aquarela, nem o diluente gel, tá? Porque como a gente tá pintando uma trama bem fechadinha e a tinta é mais pastosa, ela ajuda a gente no deslizar, tá? Do tecido. Então, fica muito mais simples. Aqui eu vou colocar um pouquinho do púrpura, puxando também, riscadinho. E eu vou fazer isso, em toda essa lateral aqui, tá bom? A gente vai puxar com o púrpura. Terminei com o púrpura,
Vejam que nessa mesma pétala aqui, nessa outra pétala, nós fizemos o mesmo movimento que nós fizemos nessa. Só que agora a gente precisa dar outros efeitos. Então, eu faria o que eu fiz aqui, aqui, a mesma coisa. Só que a gente precisa agora começar a dar outros efeitos e é isso que nós vamos fazer. Vou pegar um pouquinho do vinho Merlot e vou colocar um pouco aqui, ó, puxando também, tá vendo? Levantando o pincelzinho no final para ficar bem riscadinho. Como eu falei aí para vocês no começo, é uma rosa com efeito riscado. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de púrpura. Só que assim, gente, a mesma artesã pode pintar 10 vezes o mesmo tema, que não vai ficar igual. Então, conforme a gente vai fazendo, vai mudando um pouquinho mesmo, viu? Uma forma ou outra. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais de branco, só para deixar mais riscadinho. Vou aproveitar aqui, ó, o nosso tom coral e colocar aqui, ó, também com efeito riscadinho, trabalhando só a pontinha do pincel. Não precisa se preocupar, porque como a tinta já desliza, fica aquele efeito que a gente quer. Vou pegar um pouquinho do nosso vinho Merlot e colocar aqui mais nas dobrinhas, ó, para deixar as dobrinhas bem aparentes. Fazer a nossa curvinha. Na nossa toalha de modelo, eu não aproximei tanto o risco da barra que tá aqui, né, dessa barrinha. Eu deixei ela mais distante, tá vendo? Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Então, ela tá mais distante da barra, então eu consegui fazer todo esse pedaço. Já aqui, na hora de riscar, eu risquei muito perto. Aí vocês vão falar assim, ah, então você riscou errado? Não, não risquei errado. Aqui eu fiz uma toalhinha de lavabo, nessa aqui, e essa aqui é uma toalhinha de rosto. Então, é um pouquinho maior a toalha e você acaba encaixando o desenho como você quer, tá bom? Vou pegar um pouco mais do rosa pétala, trabalhar aqui, ó. É uma terapia o que a gente tá fazendo, né? Claro que para muitos, assim como eu, é uma fonte de renda. E a Trucolor sempre se preocupa na qualidade dos produtos, porque a gente vai entregar o nosso produto, a nossa peça final para o cliente. Mas também é uma forma de terapia, né? Aqui eu vou pôr um pouquinho só, quase nada, ó, do meu coral. Podem perceber que eu não estou iluminando com o branco. Essas pétalas, né, eu estou iluminando ou com o coral ou com o rosa pétala, tá? No realismo, que é o que eu busco a maioria das vezes na pintura, a gente usa pouco branco para iluminar, só se a superfície for refletora, né? Mas isso é um assunto também para um próximo vídeo, tá? Para as próximas oportunidades. A Trucolors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. Trucolors, tintas para artesanato. Aqui eu vou pôr um pouquinho também, ó, sempre trabalhando na pontinha do pincel, tá vendo? Bem na pontinha, vou mostrar na minha mão, que eu sempre costumo fazer isso com as alunas, ó. Aqui eu posso trabalhar todo o pincel na hora de preencher, e aí eu coloco muita tinta no pincel e preencho assim, ó. Levantando o pincel no final para ir fazendo o risquinho, ó. Ou eu posso preencher, né, posso fazer os detalhes colocando tinta. Vamos colocar uma cor mais clara para vocês verem no pincel, ó. Tinta na pontinha do pincel, e aí eu vou fazendo assim, ó, zigue-zague, puxa, zigue-zague, puxa, zigue-zague, puxa, sempre levantando no final, tá bom? Vamos lá continuar para nossa rosa, porque eu ainda quero ensinar o caule para vocês verem o quanto essas cores lindas que a gente vai usar no caule, esses tons verdes, são bem vivos. Bom, a gente continua, então, colocando um pouquinho de vinho Merlot aqui, ó. E aí, às vezes, eu até entendo que pode confundir um pouco, porque o vinho Merlot, ele tá entrando tanto para a parte da sombra, quanto para a parte de efeitos da nossa pétala. Por quê? Porque como ela é riscadinha, que a gente chama, né, efeito riscado, então alguns tons escuros ficam até em lugares que não tem sombra, para poder dar esse efeito mais riscado para alguns elementos, tá? Ó. Então, aqui eu vou puxar um pouco.
Nada impede que se de repente eu achei que eu dei uma exagerada, coloquei muito do outro tom, eu venho aqui um pouco, dar uma leve iluminada, ó, em alguns aspectos, sabe? Pra deixar bem aveludada, ó. Essas dobrinhas de cima, vou preencher com rosa pétala. Eu falei que eu ia usar aquele pincel mais durinho, acabou que eu tô usando só esse aqui, porque como a tinta tá correndo muito bem no nosso tecido, então eu não precisei usar o outro. Quando a tinta tá muito dura, ou quando a tinta, né, porque às vezes acontece, a gente deixa ela muito tempo aberta, aí o ideal é usar um pincel mais durinho para poder preencher, porque ele vai entrar bem na trama do tecido. Mas, como as tintas da Truecolor são muito fáceis de se trabalhar, ela não tem cheiro forte, ela tem uma excelente consistência, já mostrei para vocês várias vezes e não canso de mostrar, então eu acabo usando o pincel 421 mais vezes do que o normal. Quando eu falo mais vezes que o normal, é porque esse pincel molinho, ele não é feito para preencher, mas como a tinta da Truecolor desliza bastante, aí a gente consegue preencher com ele. Tá vendo, ó? E aí eu vou fazendo todo o meu efeito riscadinho. Aqui eu ainda acho que falta alguns detalhes, mas eu vou colocando assim, ó. E vou iluminando outros também, quando e se necessário, tá bom? Bom, o que mais a gente pode fazer aqui? Pouquinho só do coral. Vou dar uma leve clareadinha aqui, ó, bem levezinha. Tá vendo, ó? Tinta na pontinha do pincel. Vou arrastando a tinta. Olha só como vai ficando já bem bonita, tá bom? E eu acho que eu ainda tenho um tempinho pra gente fazer um pedaço dessa pétala, e aí a gente já vai partir pra nossa sépala, né? Que é essa parte aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês os tons verdes. Vamos lá, então, fazer esta pétala. Amores, é o seguinte, como essa pétala aqui, ela tá maior zona, a gente vai preencher com o pincel 454 mesmo, que é aquele mais durinho. Mas quando é assim para efeitos, aí a gente preenche com aquele menor, porque a tinta ajuda bastante já na parte, por ser pastosa, ela desliza bastante, né? Ela desliza mais. Eu uso muito essa palavra bastante. Eu uso bastante, bastante. Bom, vamos usar aqui o púrpura, ó, da mesma forma que a gente trabalhou com outro pincel. Esse aqui a gente também levanta, ó. E também vou trabalhar com púrpura aqui na pontinha, ó. Levanta o pincel no final, tá? Pra poder te ajudar no efeito que a gente quer, que é aquele efeito mais riscado, ó. Depois eu vou vir com o meu rosa pétala e vou terminar, ó, de preencher. Ainda tentando não tirar completamente o efeito riscado que a gente deixou com o púrpura. Claro que a gente vai vir com outro pincel para dar o acabamento, mas a gente evita de tirar o que a gente já fez, né? Ó. Agora eu vou vir com outro pincel e a gente vai reforçar alguns acabamentos. Então, por exemplo, vou pegar aqui e vou fazer o riscadinho, ó. Ou seja, a gente usou aquele pincelzinho para ele acelerar o preenchimento. Porque com esse aqui, como a pétala é grande, a gente ia demorar muito para preencher. Mas não significa que eu não posso preencher com ele se eu quiser, porque a tinta da Truecolor me possibilita isso, tá? Me possibilita preencher com aquele pincel. Bom, dicas. Vamos lembrar que isso é um vídeo de dicas, né? Porque se a gente fosse pintar a rosa toda, o vídeo fica muito longo, porque nós estamos pintando uma rosa realista, que demanda um pouquinho mais de tempo nosso. Mas qual é a dica principal? A gente sempre tem que seguir, ó, o desenho que a minha pétala me dá, tá vendo? Se no preenchimento eu seguir o desenho que a minha pétala me dá, eu vou conseguir qualquer efeito que eu quero numa rosa mais realista. Tá bom? Vamos pegar agora um pouquinho do vinho, ó. Colocar aqui numa espécie de um vãozinho, né, ó. Mais escuro. Vamos também um pouquinho só do vinho. Colocar aqui. Eu sempre deixo a postos, a minha misturinha de incolor com aquarela ou o diluente gel. Sabe por quê? A gente já falou sobre esses produtos em outras ocasiões, então hoje eu não vou explicar muito sobre eles, mas se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários que a gente volta no tema, tá? Bom, por que eu sempre deixo a postos? Porque às vezes a gente tá num ambiente muito seco,
E aí a nossa tinta pode secar mais rápido e a gente não quer isso. A gente quer retardar a secagem da tinta para poder trabalhar ela por um tempo maior. Então, às vezes, eu deixo a minha misturinha ou o diluente gel preparado. O diluente gel, como a gente já falou, nada mais é do que a misturinha já pronta, que a True Colors fez, mas enfim. Ó, aqui eu vou pôr um pouquinho de coral também, ó, no efeito riscadinho, bem levezinho, ó. O que eu reparei, que eu deixei essa flor mais clara do que a anterior que eu tinha feito. Ah, isso tá errado? Não tá errado. Como eu falei, o mesmo artesão pode pintar 10, 30, 40 vezes o mesmo desenho, que vai ficar muito semelhante, mas idêntico não vai ficar, não. Vai ficar um pouco diferente, tá bom? Bom, gente, é isso da rosa. A gente termina de preencher essa pétala e essas aqui de baixo, e aí a gente já vai para o nosso caule. Preenchida toda a rosa, eu deixei aqui o degradezinho para ensinar para vocês. Então, nós usamos vinho merlot, púrpura, o rosa pétala e, por fim, o coral, tá bom? Agora, nós vamos fazer a sépala, que são essas folhinhas dela. Vou fazer umas 2 folhinhas com vocês e aí eu já parto pro caule para vocês conhecerem também como eu faço, tá bom? Bom, pra folhinha, eu gosto de usar, nesse caso, a gente vai usar o verde kiwi. Então, eu vou pegar um pouquinho do verde kiwi, ó, passar aqui na ponta, até um pouquinho abaixo da metade da folha, né, da sépala, ó. E depois, vou colocar um pouquinho do nosso verde musgo. Vou colocar um pouquinho mais pro lado, que ficou muito na ponta pra vocês, né, ó. Pronto, assim fica mais fácil de vocês verem os detalhes. Vou colocar aqui o verde musgo. E olha só como já ficou bem bonita. Posso colocar um pouquinho aqui, numa espécie de um contorninho, mas não um contorno fininho, ó. Por fim, a gente vai pegar um tiquinho do branco, vai colocar aqui na ponta para deixar o verde mais clarinho, ó. De novo, não é uma luz de branco forte. Eu vou trabalhar com o branco em cima do verde molhado, para que exatamente ele tenha esse efeito mais... tem uma cor mais clara. Então, toda vez que eu quero branco menos branco, a gente vai trabalhar com a cor de base, que no caso aqui foi o verde kiwi, ainda molhado. Vou pegar um pouquinho do púrpura, ó, e vou fazer também uns risquinhos bem na pontinha da nossa sépala, tá? Bom, gente, fazemos isso em todas as folhinhas, nem todas elas, como vocês viram no exemplo. Vou mostrar, ó. Nem todas elas têm o púrpura, por exemplo, essa aqui não tem o púrpura, essa aqui já tem, essa aqui não tem, tá? A gente faz desse mesmo jeitinho em todas. Ah, Verônica, então todas as rosas eu posso fazer dessa maneira? Se você estiver fazendo uma rosa que você olhou e ela parece mais riscadinha, sim, pode fazer dessa maneira. Agora, se você perceber que ela é mais aveludada, menos riscadinha, aí você, ao invés de fazer esses risquinhos que nós fizemos, faz alisando um pouquinho mais o pincel, tá bom? Bom, pro nosso caule, a mesma coisa que nós fizemos aí nas folhinhas. Aqui embaixo eu vou passar o verde kiwi. Até um pouquinho acima da metade do nosso caule, ó. Aqui no centro, com o verde kiwi ainda molhado, um pouquinho do branco. Olha como ele fica um verde mais clarinho, tá? E aí, a gente coloca o nosso verde musgo aqui mais perto da nossa rosa, certo? Ó. Aqui também tem um pouquinho. E é isso, amores. Olha que linda essas tonalidades de verde. Vou apresentar para vocês. Esse aqui é o nosso verde musgo, certo? E esse, por fim, é o nosso verde kiwi. Ó, combinações perfeitas dessas duas cores, né? Ótimo para preenchimento, ótimo para sombra, tá bom? De elementos mais claros. Então, é isso. Então, ó, é só a gente repetir esse mesmo movimento em todas as outras folhinhas da nossa sépala, que o resultado da nossa rosa vai ser esse aqui,
Viram só como é bem simples pintar esse botão? Parece um pouco complicado, mas combinando os tons certos e principalmente usando outro colors, tudo fica muito mais fácil. Então, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação dos vídeos novos aqui da TV True Colors, tá bom? TV True Colors, pintando o mundo com você. Beijinhos e até a próxima!